Vamos lá começar, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que alegria, né? Sim, que maravilha poder voltar com isso aqui, com esse momento de reflexão cênica. Eu acho que vocês nunca participaram, né? Então, primeiro agradecer vocês por terem participado do processo, né? É tão bacana. Eu falei ontem, a gente teve um panorama muito legal, assim, de inscrições, grupos que eu nem conhecia do interior, daqui também, propostas. Foi muito diverso, assim, e coisas novas, assim. Muitas inscrições? Muitas inscrições. 35, eu achei muito. Legal. Eu tô pra dizer que, assim, do histórico que eu tenho, eu acho que, não sei antes, né, quando eu não tava no Sesc, mas eu acho que foi a aldeia que a gente, uma das aldeias que a gente mais teve inscrição. Assim. Que legal. E aí eu acho que isso é reflexo das políticas públicas mesmo, nem acho que seja por conta do Sesc, a aldeia voltando, não. Eu acho que por da produção mesmo, assim, que a gente que tá tendo, né? Mas é isso, agradecer pela participação de vocês. Esse momento é um momento que a gente discute, né, sobre os trabalhos, a gente vai refletir sobre os trabalhos de uma forma muito respeitosa, cuidadosa, mas que a gente também esteja aberto para ouvir, porque esse processo é um processo, a nossa intenção é que esse processo seja um processo de formação, de transformação, né, de crescimento, e é isso, né, trabalhar com arte, propor espetáculos, produzir qualquer coisa, passa por esse processo, né, a gente fica a vida inteira, eu acredito, né, a vida inteira a gente ouvindo para aperfeiçoar, né, melhorar. Então, o nosso intuito é esse. O intuito aqui não é trazer apontamentos ou considerações fora desse lugar, assim. Então, é que a gente esteja aberto para ouvir as considerações dos analistas, do público, quando tiver, a gente está retomando, mas é esse o momento, assim, é esse o propósito. A gente tem os meninos já participam da aldeia há muitos anos, participaram como artista por muitos anos, assim, e a gente tem um histórico, assim, do quanto que a reflexão cênica foi importante e é importante para alguns grupos, para artistas. A gente vê hoje grupos que iniciaram e participaram de reflexões cênicas um pouco difíceis, assim, né, para absorver o que estava sendo falado, e hoje está aí com um outro trabalho, uma outra forma de trabalhar, né, de conduzir os trabalhos. Isso é crescimento, né, isso é se profissionalizar. Então, eu acho que é importante a gente trazer, falar sobre isso, para que vocês recebam tudo de uma forma muito cuidadosa, carinhosa, sabe, enfim. Então, a gente tem um formato que 10 minutos para o grupo se apresentar, falar da proposta, falar do trabalho, né, para que a gente também conheça um pouco mais vocês. Depois a gente passa para eles, cada um tem 15 minutos para apresentar as suas considerações. E aí a gente volta para vocês para poder rebater, né, rebater no sentido do que foi falado, continuar esse processo, responder talvez alguma pergunta que faça. E no final a gente também abre para o público para poder eles também apresentarem, né, as suas. E eu vou conduzindo aqui esse horário e vou sinalizando para a gente poder encerrar. Então é isso, agora vocês fiquem à vontade para apresentar o trabalho, falar sobre o grupo. Meu nome é Sabrina, faço parte do grupo Chicotu, trabalho na Gold, tenho 27 anos e peguei o grupo um pouquinho já ensaiado, mas tô junto. Eu sou a Ronalda, tenho 24 anos, multiartista, modelo, trabalho com performance, voltada à cultura ballroom, principalmente. Sou mãe de uma casa também aqui dentro do estado. Adentrei no elenco de Chocotu logo após o processo, assim, também. Mas desde esse processo eu entendi, fui estudando também, entendendo meu papel, que era de Rosa Caveira, que é uma comédia poderosíssima. E aí, buscando também referências, né, e somando também a partir da minha vivência da cultura ballroom dentro do espetáculo. Eu sou Raimi,
sou multiartista na Grande Vitória. Eu estou no processo de Chocotô desde 2015, quando fui idealizado e pensado. Sobre essas coisas, né? 2015? Foi pensado, idealizado, assim, pensado realmente o que seria o Chocotô, né? Chocotô nasce em 2025, quando é aprovado, quando vem Chocotô. E a gente fica ansiosa, né? Pra realmente tirar aquilo assim, pra fazer renascer Chocotô, né? Crescer Chocotô em si. E fico feliz, né? Por essa vivência de Chocotô. E que está representando também a minha cigana, né? Me identifico muito porque desde a infância eu sempre fui uma pessoa de estar na casa das pessoas, estar em um lugar, eu sempre em algum lugar, andando por aí, sabe? Sempre gostei de estar convivendo com outras pessoas, com outras famílias. E aí fico grata, né, por esse trabalho, que é forte, né, e vem crescendo cada vez mais. E é isso. Se apresenta. Meu nome é Thaís Vieira, tenho 30 anos, trabalho com dança tem uns 10 anos, mais ou menos. E é isso. Eu sou o Matheus, tenho 27 anos, sou multiartista, tenho uma empresa de arte e cultura que trabalha com criação, personagens vivos, humanizados, teatro, contação de história, musicalização. E é isso. Fala um pouquinho sobre o trabalho, assim, Chocotô. quando 2015, né? Fala um pouquinho sobre o processo de criação. Chocotô ele foi começamos a pensar em 2015 no performance itinerante com o Jackson. E aí ele pediu para eu pensar num espetáculo, eu comecei a pensar em Chocotô. Aí a gente começou a trabalhar com ele, era uma outra ideia, e depois ele foi se transformando no que a gente apresentou ontem. Então o Chocotô, acho que para mim, para ela, seria um manifesto de trazer corpos trans, travestis e as identidades femininas para a cena, para poder refletir como os nossos corpos são negados em espaços culturais e não culturais, né? Todos os espaços. Então, o Chocotô para mim é um manifesto de trazer esses corpos para a cena e pensar, né? Refletir onde os nossos corpos estão, além de fazer arte, né? Como que é. Quando eu penso no primeiro ato é só a Sabrina que está na cena, fui pensando numa conversa com ela que, pode falar? Quando ela fazia programa, e aí era um estereótipo que tinha das oportunidades que não chegavam, por só ter essa oportunidade de fazer o programa. E aí eu conversei com ela, falou que tínhamos oportunidade desse trabalho. Inicialmente trabalharam para 3 pessoas, e ela saiu, a Bárbara e Thaís. Aí depois eu fui vendo Sabrina, fui conhecendo o Ronaldo. Eu falei, eu acho que essa é uma oportunidade de eu ver o meu trabalho, ao invés de eu dançar. O Ronaldo e a Sabrina compôs Chocotô. Então é isso. E Chocotô, eu sinto, a gente vê, tem uma visão também no espetáculo, muito fazendo resgate também. Resgate à nossa ancestralidade, um resgate à religião também, de matriz africana. Eu acho que a todo instante a gente prova e coloca também que essas entidades nos acompanham. Bota fé, eu acho que principalmente a gente tenta deixar isso nítido, que seja para carregar um peso, seja para estar no lugar de exaltação, as entidades elas estão ali pela gente, sabe? Então, isso que me marca muito forte nesse espetáculo. Não só esse resgate, mas também como que esses 3 corpos diferentes são em cena. Como que esses 3 corpos que estão em cena também influenciam no outro corpo que está ali. Bota fé que também está em outro processo. E Chocotô vem contando muito essa história, assim, porque aparece primeiro uma, aí aparece a Padê, aí aparece a outra, aí depois vai aparecendo, depois os 3 estão em cena, depois sai, uma levanta a outra desce, e vai uma loucura com essa perna, e também de uma forma contínua, assim, né?
Então, muito também desse resgate dessa importância, assim. O figurino, né, ele foi pensado, pela Jaque, né, para a gente trazer mais a ideia dos corpos que são trans travestis que foram marginalizados como as pombogiras. Então, foram cadaverizadas, marginalizadas, colocaram como prostitutas. Então, aí a gente tenta colocar esse figurino nessa visão de o que é isso? A maquiagem seria a boca que tudo come e que tudo vê. Então, por isso que a maquiagem era vermelho, preto, para crescer e a gente ficar com esse tom de cadáver. Sim, não ser uma coisa, tipo, humanizada também, né? Porque é muito fácil fazer um olho, botar um cílios, uma boca. Mas aí criar esse impacto também, porque fica um impacto visual, sabe? Querendo ou não, as cores também conversam para esse local da atenção, assim. Porque o vermelho é a atenção. É um chamamento de atenção que é muito forte, assim, pra mim. Quando que foi estreado? Vocês falaram? 15 de Fevereiro. Não sei Desse ano. Desse ano. Não sei me lembrar. A Cabelucha seria um grupo? É Cabelucha. É produtora de arte e cultura. Mas que são todos, são vocês todos? São nós e mais. É um grupo grande, só que a gente não trabalha, a gente trabalha por evento. Por demanda. Por demanda. Vários núcleos, né? Aí tem dança, música, teatro. Querem falar mais até um tempinho ainda. Mas é o primeiro trabalho de vocês que não é por demanda, que é o que vocês pensaram, que vocês conceberam, né? É o primeiro que a gente recebe, né? Que tem um processo de pesquisa, né? De sala de ensaio. Sozinho porque eu já fiz projetos com produção para outros companhias. Sim. Aí agora solo e companhia como é o primeiro. né? Legal. Querem acrescentar? Querem perguntar alguma coisa para eles responderem, não? Tem alguns Eu posso minutinhos. falar da trilha, que a trilha ela também foi pensada para poder causar estranhamento com parte das cenas. Inicialmente, a minha voz, no início, era para ser ela falando, mas a gente não teve um tempo para conseguir preparar o corpo dela e a voz para poder fazer Aquela cena, o primeiro ato seria ela falando. Aí a gente está trabalhando para os próximos. Aí eu você eu vou dar umas bugadas assim, gente, até a semana que vem. Eu não tinha percebido que era a voz dele. Nem eu. Nem eu. É minha voz. E aí a trilha ela foi pensada. Eu pensei nos 15 minutos sendo. Inicialmente era só a Sabrina parada, sem falar nada, e a gente só ouvia. Por causa do manifesto. Então seria ela parada olhando para o espelho, só respirando, com todos os olhares, as pessoas olhando ali durante 15 minutos. E aí, o que você vai fazer agora? É o que esperam, gente. E aí, o que você vai fazer agora? E aí, do nada acontece outra coisa. E ainda, e no final, ela entende que esses olhares não são significantes, que eles podem acrescentar, mas que seja para acrescentar, e aí ela encontra a luz e ela vai mudando de direção e soltando. Aí, tipo, de jogar a camisinha para fora é a libertação da vida na rua. Quem começa? Posso falar? Mas... Posso começar também, mas pode começar. Ele é maior, meu pequenininho. Gente, tem cafezinho e biscoito ali, é pra ficar à vontade, tá? Vou pegar um café então, Pausa pro cafezinho rapidinho, mas a gente já volta com vocês aí em casa. Eu ganhei uma xícara, eu comprava de minha xícara que eu ganhei. Nossa, eu tô com o olho assim, regalado aqui. Por quê? Ai, tô me mal. Mas sabe o daquele? Tem água também. Gente, que sucesso! Mas eu tô tranquila, muito obrigada. É verdade, eu tenho também. A Maia vai pegar com açúcar, por favor. Mais
meu não quer Você quer falar comigo? Eu quero ver seu discurso. Eu vi uma piada nesse pessoal. Você acredita que eu virei meme interno? Eles são assim. Eles fizeram meme da entrevista que eu dei ontem. Poxa, Só que eu falei, não sei o que, a todos que estão nos ouvindo e era assistindo. Falei, mas tá ouvindo também. Ninguém tá prestando atenção na televisão. às vezes não tá nem olhando. Aí eles fizeram bem, mas eles não compartilham não, fica só em pensão. Você falou Pelo que você menos ele faz falou uma entidade publicamente. de segurança. Rosa Caveira. A ideia é que cada intérprete faça uma Sim, entidade. eu sou a Rosa Caveira, a Baia é a Cigana e a Thaís é Maria Navalha. E eu sou Maria Padilha. E aí por isso que conta, tipo, por isso que a corporealidade também é bastante diferente, assim, principalmente dos solos, sabe? Tipo, o da Baia é uma coisa mais alegre, mais dançante, mais exuberante. Da Thaís é um pouco mais quebrado, mas também traz um pouco mais da feminilidade dela também, enquanto identidade, assim, sabe? E aí o meu é um pouco, eu sinto que é um pouco mais pesado, assim, mais brusco, sabe? Mais, como que eu posso dizer? Um pouco forte, assim. Porque aí eu queria tratar muito sobre essa dualidade, assim, no meu dia a dia, sabe? Que não é uma coisa fácil, não é um dia tranquilo. Desculpa. Tudo bem. Bom, acho que assim, primeiro agradecer a oportunidade, né, Rafa? Parabenizar pelo retorno do Da Aldeia. É um festival que eu gosto muito, assim, demais. Fez muita falta. E quando você falou agora, até das inscrições, me surpreendeu, porque a sensação que pelo menos eu tenho, assim, eu trabalho no Sony agora, né? É de que parece que o teatro deu uma morrida, assim, nos últimos tempos. E é legal saber que não. E legal voltar com as reflexões cênicas, né? Eu até falei com você, vai ter as reflexões e tal. Eu lembro do Luiz Tadeu Teixeira, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, que é um ator, né? Super antigo aqui, que ele falou que a coisa mais legal para ele eram as reflexões cênicas, assim. E eu também gosto muito. E não só porque eu gosto de trocar ideia de teatro, eu adoro isso aqui, cara, ficar falando sobre teatro, mas porque eu acho que, assim, entre as inúmeras carências que o nosso cenário, né, teatral, das artes cênicas tem no Espírito Santo, está também a falta de produção de conhecimento, de crítica, né? A gente não tem ninguém que escreva sobre as peças, sobre os espetáculos de dança, que fale, né, assim, e geralmente as temporadas são muito curtas, então assim, as coisas surgem e acabam muito rápido, cara, e não dá tempo das ideias circularem, né? Então, assim, acho que o primeiro é isso, parabenizar, agradecer a oportunidade. Me apresentar rapidamente, né, assim, acho que eu conheço vocês de vista ali do Sony, né, mas acho que a gente não se conhecia, não sei se vocês me conheciam, mas meu nome é Duílio, sou ligado ao teatro, né, muito mais ao teatro, participei de alguns grupos, fui membro fundador de alguns grupos, assim, que eu considero muito relevantes aqui no estado, o Vira-Lata é um deles, que está aí até hoje, a Folgazões é outro, a gente deu uma aposentada agora. Estudei teatro, tenho formação técnica em teatro na FAFI, formação acadêmica em história. E isso me levou a juntar uma coisa com outra e estudar a história do teatro, né? A história do teatro no Espírito Santo. Eu escrevi algumas coisas sobre isso, é uma área que eu gosto muito. E nos últimos meses, eu era professor da CEDUI e pedi para sessão para vir para a cultura e estou lá no Sônia Cabral. Chique. Então falando agora do espetáculo, assim, eu já tinha visto lá no Sônia, né, e acho que assim, a primeira coisa, eu acho o espetáculo muito bonito, sabe, me chamou muita atenção, ele plasticamente é lindo esse espetáculo, eu já vi muita coisa desses que estão aí, inclusive até por conta do Sônia, assim, e eu acho que sem dúvida é um dos mais bonitos, né, assim, a beleza dele, assim, me afetou muito, positivamente, né. Mas não só isso, né? Assim, a beleza plástica, mas o tema. Então, assim, eu acho que a junção da importância do tema com a beleza estética transformaram o espetáculo em uma coisa muito forte, assim, muito forte enquanto conteúdo, forte enquanto sensibilidade, né? E, assim, acho que a primeira coisa é parabenizar, que eu acho o espetáculo muito forte, muito bonito, muito potente. Eu fiquei um tempo pesquisando a palavra chocotô. Né? Eu achei que eu falar, tava esperando. Eu falei, cara. Porque, tipo,
é uma palavra também que vem muito do Pajubá, sabe? Que é línguas, a gente fala que é a língua das travas. Que são a linguagem que as pessoas trans usam, que se originou a partir da Operação Tarântula, assim. Então, muitas das coisas que essa palavra chocotô, aqué, enfim, ocó, quenda, essas coisas, são coisas que são vindas dessa linguagem Pajubá, que é a nossa linguagem que a gente utiliza no nosso dia a dia, como se fosse código. E chocotô é tipo um... Deixa eles falarem o que é chocotô. Pode falar. Assim, eu pesquisei e vi 2 sentidos, né? E eu achei bem interessante os dois. Aí eu fiquei pensando assim, cara, por qual caminho eles foram, assim, se é que foram por esses ou não, né? Um que seria ligado ao Obaluayê, né? Que seria uma calça, uma vestimenta dele. E o outro que seria a expressão chocotô berulô, que é sai pra lá coisa ruim. É isso. Mais esse do que o... Porque a gente, tipo assim, chocotô pra esse bofe, sabe? Chocotô, moda. Tira essa ideia daí, sabe? Então foi meio que o babado todo. Eu sinto que como a gente também, no momento que a Sabrina tá ali se maquiando, a gente tá ali todo momento limpando, tirando cada coisa, cada... cada estigma, né? Cada preconceito. Sim, e por isso que no final ela vem com um casaco escrito chocotô. E por que ele está escrito assim? Por que ele está todo rabiscado, sabe? É para representar de fato essa objetificação do nosso corpo, sabe? E também essa exaltação no final, sabe? Do corpo, do que é a travesti, sabe? Tá, aí eu dividi minha fala assim, em basicamente 2 pontos, né? Eu não falei, mas acho que a Rafa falou, eu já participei desse momento muitas vezes também sendo avaliado, assim, inúmeras vezes. Não, inúmeras não, porque não são tantas assim, mas muitas vezes, né? E assim, é uma reflexão, né? Não tem que mudar o espetáculo e tal. Então eu coloquei assim, pontos positivos, pontos que eu acho que poderiam ser revistos, mas assim, não tem que ser revistos necessariamente. Mas assim, de pontos positivos já falei, né, assim, a relevância do tema, a beleza estética do espetáculo, que eu achei de fato incrível. Aí eu falando cada item, né, a questão da trilha sonora, né, eu conheço o Léo de Paula, ele deu aula pra gente na Folgazões, logo no começo, a gente estava querendo introduzir a música no grupo e tal, ele dava de percussão um bom tempo, assim, e depois, ele já era conhecido, mas depois ele estourou. E é de fato um cara sensacional, a trilha sonora é fantástica, assim, o chocotô sendo repetido como um mantra, né, o tempo inteiro o chocotô. Por isso que eu fui pensar, cara, o que quer dizer chocotô? Mas, assim, e as atmosferas que ele vai criando, né, que eu achei bem interessante, assim, porque elas oscilam de uma atmosfera, né, da cultura afro, que seria algo mais evidente, mas tem uma pegada, eu chamei de New Age, assim, né, uma coisa transcendental que me surpreendeu muito, assim, essa mistura. E aí ele coloca cuíca, pandeiro e acho que é handpan que chama, né, que é um instrumento que parece uma nave espacial e que leva para outro lugar, assim. Eu achei sensacional a trilha sonora. Encontrei ele ontem, a gente encontrou ele saindo aqui, eu falei com ele rapidinho. A iluminação, achei que o Beré ia estar aqui, eu queria parabenizar, você, ele trabalha lá com a gente no Sônia, né? Eu achei muito legal, assim, gostei demais. O uso das cores, né, assim, como ele trabalhou os focos, aquele vermelhão no final com a fumaça que quase matou a Nieta, mas eu achei sensacional, achei demais, adorei, assim. O figurino, né, que eu também achei muito bonito, vocês explicaram melhor agora, o cenário, né, os panos no teto, as pétalas de rosa, o incenso, a mesa atrás. Os intérpretes, achei assim, incrível o trabalho de corpo, tanto individual quanto o coletivo, o grupo. Você tinha me chamado muita atenção, assim, por conta da sua máscara. Não, todos estão ótimos, assim, mas a sua expressão facial e os gritos, né, porque não tem fala, né? Então, assim, quando vem esse grito, ele vem muito forte, assim, ele sacode, né? Sacode a gente ali. E as suas expressões faciais são muito fortes, assim. Aí eu não havia entendido, porque acaba gerando um foco maior em você, né? Assim,
pela expressão vocal e pela maior máscara, mas você falou agora por conta das próprias entidades que estão sendo trabalhadas, né? Então, assim, isso é que eu vi de muito bom, de ótimo. Aí, assim, pontos que poderiam ser revistos, né? Tem uma coisa que sempre acontece, e isso aconteceu comigo também, que é essa migração de um espetáculo que se passa num palco menor para um palco maior. Sim. Né? E que muitas vezes a gente não consegue resolver no dia, porque é toda uma readaptação. Assim, a gente tinha um espaço ali no centro que era pequenininho, então as nossas peças, cara, era um espaço minúsculo, era menor do que isso aqui, assim. E quando a gente vinha apresentar aqui, um espaço gigantesco. Algumas vezes a gente fechou, né, assim, botou as tapadeiras ali para fechar e tal, mas ainda assim é desafiador. Sim. E talvez isso possa ter dado uma sensação de estar um pouco arrastado em alguns momentos, né, assim, algumas cenas que no Sônia eu achei belíssimas, assim, tipo como aquela caminhada lenta, né, de um lado a outro do palco, aqui fica muito maior, né, muito mais distante, assim. Mas aí é essa questão de adaptação de palco, que é um desafio, né, assim, tem que se adaptar a cada palco que vai se apresentar. Mas, assim, para mim a questão principal de reflexão, e não é necessariamente um problema, né, assim, dependendo da forma como vocês encaram, é que eu acho que assim, começa com a narração que você falou, que eu até notei aqui na frente como não poderia ser falado, né, assim, porque tem esse clima de fato de uma resistência, né, de uma força, de uma denúncia, e acho que ganharia muito mais força se de fato fosse um testemunho real, né, um depoimento real, falando cara a cara e tal, mas você já explicou a questão. Mas, para além disso, eu penso o seguinte, porque tem esse momento inicial desse discurso muito forte e tal, que seria o primeiro ato, e vem o segundo ato, que é muito bonito, como eu falei, muito bonito plasticamente, os corpos são muito bonitos, mas parece que o discurso inicial, na minha visão, na minha sensação, ele enfraquece, né, assim, não que seja um problema, assim, porque vocês também falam de enfatizar a beleza trans, né? Então, assim, isso está muito bem feito nesse segundo ato. É lindo, assim, os corpos são lindos, né? Assim, são emocionantes, são sensíveis, porém, se a ideia era manter o discurso, a denúncia inicial, não sei se era, mas não, né? Mas, assim, eu tive um pouco essa sensação, né? Que pelo fato do segundo ato ser muito bonito, a força inicial do discurso se dilui. O que não necessariamente é um problema, como eu disse, né? Tá bem. Oi? 4 minutos. 4? Pra acabar? Eu gosto disso. Então tá, vou dar uma agilizada aqui. 5 páginas. Não, mentira. Tá, a questão a Sabrina, né, o personagem no espelho, assim, a primeira vez que eu vi, eu achei muito impactante, muito legal, ela ficar ali estática aquele tempo inteiro enquanto as coisas vão acontecendo. Ontem eu vendo, e aí eu até fiquei viajando porque eu fiquei olhando para o incenso, eu não sei se a cena acompanha o incenso, né, acompanha? E aí termina justamente quando o incenso acaba, eu achei massa. Por outro lado, assim, como quando no ato 2 a cena permanece, eu achei um pouco acho que me cansou um pouco, assim, do impacto inicial positivo do ato 1, como do ato 2 ela permanece exatamente a mesma situação praticamente, aquilo me cansou um pouco. Aí botei a questão da voz, aí algumas sugestões que foram me ocorrendo, assim, né? Porque depois você começa a mexer nos objetos, no colar, no cordão, no brinco, passa o creme, e tudo isso desperta a nossa atenção, né? Talvez poderia ter isso antes também, né? Salpicar um pouco mais desses gestos ao longo. As costas, elas ficam muito em evidência pra gente, né? O tempo inteiro, pelo menos onde a gente estava, a gente não vê o reflexo no espelho. Então, talvez explorar isso mesmo, assim, trabalhar essas costas pra gente que está assistindo. Mas também tem uma questão, assim, que poderia ir além, né? Então, assim, já que a ideia ela está se produzindo ali, então por que não investir mais nessa transformação? Né? Então, assim, de repente não está com vestido, sabe? Ir colocando esse vestido, por exemplo, né?
quem é essa figura antes de estar ali, né, os bastidores. Eu me lembrei muito do espetáculo do Maurinho, Rosas Brancas para Salomé, não sei se vocês viram, que ele fazia uma drag queen, começava montada, apresentando, e o espetáculo todo era desmontando e dialogando com o público, né? Foi uma referência que me ocorreu. Eu não sei se vocês mudaram o final, eu tive a sensação que sim, em relação ao Sônia Cabral, ou não? É porque lá a cortina não fechava, né? Não fecha. Porque assim, uma coisa que eu percebi é que a figura da Sabrina não interage com os demais, né, em nenhum momento. E nem no final. Eu falei, pô, mas se a ideia é justamente falar da necessidade de luta, de resistência, por que não acabarem as 4 juntas, né, no palco? Uma coisa que me ocorreu. Aí outras coisas, né? O uso das pétalas, as pétalas são lindas, assim, mas elas poderiam ser muito mais aproveitadas, eu acho, né? Assim, seja no sentido cara, as pétalas num jarro, um banho de pétalas, pensando numa coisa suave, bela, ou a violência de você pisar numa pétala de flor, né? São coisas que foram me ocorrendo. Aí já falo dos figurinos, que era uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria entender um pouco mais. A descida para o público, né, quando as duas descem, é uma cena bonita, né, dá uma sacudida na gente ali. Porém, eu não consegui pegar, fiquei um pouco viajando, assim. Não que tem que ter um sentido, né, assim, mas para mim... Escrito no papelzinho. E os papéis também, né, a gente fica querendo saber, eu achei que em algum momento alguém poderia ler o seu papel. Então, quem não recebeu... Segundos, mas eu vou deixar você finalizar. Foi só curioso mesmo, mas nos papéis tinha... Certo fala que a gente escuta também nas ruas, né? Quando a gente passa, sabe? Talvez poderiam ser lidos em algum momento. Aí seria um jogo de cartas, né? Que as pessoas, como se elas estivessem jogando cartas para quem recebe. Só que aí a ideia é eles lerem e, tipo assim, você fala pra mim, virar as costas. Então é como se no final elas não voltam pro palco junto com essa sala, porque é como se elas tivessem essa partir para viver. Elas não voltam pro palco, aí depois elas vão só para agradecimento. É como se Chocotô fosse, a Sabrina, ela fica ali, depois ela sai, ela caminha pelo palco e volta para encerrar Chocotô na ideia de que, pronto, Deus me livre, foi embora. Legal. Não, aí, pra fechar, a última coisa, que tinha me incomodado muito, assim, que eu acho que não rolou no Sônia, e que rolou aqui, mas vocês também já falaram, que é a questão dos preservativos no final. Que aí eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas assim, até onde eu sei, a violência física e simbólica contra o travesti se dá muito por conta de considerá-la apenas um objeto sexual, né? Desconsiderando as suas emoções, a sua sensibilidade e tal. Sim. Eu falei, pô, e ele terminando um espetáculo bonito desse com os preservativos, parece que está reforçando esse objeto sexualizado, assim. Mas vocês falaram agora que é o sentido oposto, que na verdade é jogando fora, se livrando, né? Não sei se talvez repensar a forma como isso ocorre, assim, porque me pareceu uma exaltação do preservativo. Eu falei, cara, mas não combinaria com o resto, né? Gente, é só isso, mas assim, como eu disse no começo, é um espetáculo lindo, são só algumas pontuações, algumas considerações. Parabéns. Obrigado. Próximo. Ei, tudo bom? Eu falo? Pode ir. Então, eu sou a Nieve. Prazer. Eu acho que eu só não conheço você, né, pessoalmente, assim, E aí, eu trabalho com direção de teatro, com dramaturgia, né? Atualmente eu estou no Ministério da Cultura, eu estou aposentada também da cena. Então é um prazer estar aqui, assim, retomando... A gente eliminou ela da casa. Fui excluída. E aí é um prazer estar aqui de novo, assim, na reflexão. Eu acho que é a terceira vez que eu participo como analista, eu acho. Mas eu já tive, assim, muito do outro lado, né? Eu participei, eu acho que de quase todos os aldeias, apresentando o espetáculo. O ano passado foi o único, 2023, foi o único que eu não participei apresentando, e esse agora, né? Mas estive na seleção de 2023, ajudando na curadoria. Então, assim, é um festival muito importante, principalmente que é o momento que a gente
discute o que é produzido aqui no estado, né? E é esse momento de troca da gente discutir mesmo e refletir sobre o que a gente faz, né? Então, assim, isso é muito... para mim é o ponto alto do Aldeia. A gente já teve aldeias com salas lotadas, reflexão cênica já foi um babado que todo mundo participava, né? Dava intrigas, traições, vinganças, Já tinha ido embora no meio. Então assim, e aí... E assim, eu espero que isso retome, não a baixaria, não que a gente não goste de uma emoção, mas a participação mesmo, porque é a importância que se dá a esse momento de refletir, né? E ter uma análise crítica daquilo que está fazendo, no sentido da criticidade mesmo, não de uma crítica negativa, né? Primeiro, assim, espetáculo, como o Duílio colocou, algumas coisas, assim, eu concordo muito com o que ele fala, né? O espetáculo é belíssimo, esteticamente belíssimo. Quando abre a cortina, a gente já... o universo ali do terreiro, né? Desde do cenário. Gente, eles gastaram muito, né? Porque o palco é enorme. Eu falei, nossa, ficaram o dia inteiro montando. Uma hora. Foi 1 hora. Nossa, rápidas. Já é cortado, né? E depois colocou, e aí né, toda a atmosfera que envolve, né, os incensos, Deu pra sentir a defumação? Deu. Eu falei, nossa, tá um cheiro de madeira. Ele tá sentindo até agora. Duas vezes. Não foi proposital colocar os 2 espetáculos? Tinha bastante diálogo. E aí, Rafa, assim, inclusive como é importante abrir o Aldeia com as temáticas que foram dos espetáculos ontem, sabe, assim, abrir o Aldeia, assim, com vocês, né, trazendo a temática dos corpos, né, travestis, dos corpos trans, assim, e depois com o espetáculo do Elídio também, que traz a questão da ancestralidade, né? Então, assim, muito importante esse primeiro dia, ter essa abertura com vocês, eu acho que foi muito significativa, né? Não só para a cena, mas também para um espaço para a instituição, né? Porque vai quebrando alguns paradigmas institucionais que se tem em todos os locais, né? Porque seria mentira se eu falasse que não tem. Mas realmente tem, vocês sabem muito melhor do que eu. E então a importância de começar a Aldeia dessa forma. Esteticamente, o espetáculo ele é muito bem acabado. Todos os elementos eles estão ali em diálogo, né? Quando você olha o figurino, o cenário, né? A maquiagem, você vê que há uma preocupação com cada elemento que é posto em cena, né? E não é qualquer elemento, né? Ele compõe uma linguagem que parte dessa linguagem do terreiro, mas ele também extrapola essa linguagem porque ele traz a teatralidade, né, para a cena. Ele não tenta ser mimético, né, imitar o que está, né, não é reproduzir em cena, né, tal como se é, mas ter essa composição da linguagem estética ali sendo representada com muita propriedade. Então, assim, e aí isso vai incorporando também a questão musical, né, que, se eu não me engano, são só instrumentos de percussão, né, de vários tipos, assim, dessa questão da percussão, da iluminação também. Então, não tem nada dentro do espetáculo que sobressai. E isso é muito legal, porque quando tem uma unidade, porque às vezes você vai assistir um espetáculo e você fala, porra, que iluminação foda, né? Só que aí os outros elementos, eles não estão alinhados. E é legal quando você vê uma unidade ali, quando a coisa vira uma composição que dá conta daquele todo, como uma obra única, né? Então a mesma coisa, não é aquele corpo que ressaltou mais do que aquele outro corpo, né? Então, assim, as coisas estão alinhadas e é muito difícil fazer isso, né? É muito difícil você alinhar enquanto direção mesmo, né? Todos os elementos ali da composição da cena, né? Então esses elementos, essa é uma boa
assim, eu ressalto essa questão da elaboração, né? Tem uma outra questão também, que são a questão rítmica do espetáculo, né? Tem alguns momentos que eles são extremamente prazerosos, quando ele traz alguns rasgos dentro dessa questão rítmica, né? Então, quando vem o funk, quando vem a bal, mas quando os corpos também, eles vão trabalhando em uma outra estrutura, em contraponto àquela música, né? Então, uma cena super simples, quando coloca o dedo no chão, né? E aí quebra com aquele ritmo que está ali posto e colocado, né? Então, esses momentos de ruptura, que rasga com o que se é esperado, eles são momentos que colocam a gente, enquanto espectador, muito próximo da cena, né? Os momentos da interpretação também, então quando a Ronalda, ela traz uma expressividade ali da face maior, né? Você chega até você na cadeira, né? Seu corpo reage àquilo que está sendo posto, né? E essa expressividade que atravessa não só o corpo da intérprete, mas atravessa também a teatralidade, né? Ela vai trazendo os elementos de teatralidade, né? E aí são elementos que eu acho que são bem importantes ser ressaltados, assim. Nossa, eu me perdi, calma. Pra onde que foi meu caderninho? Qual direção? E aí eu acho que esses pontos da expressividade, eles são pontos altos ali do espetáculo, são pontos que te fazem, que te fideliza aquilo que está sendo colocado, né? E aí, eu acho que o Duílio colocou muito bem as coisas, aí eu queria também pontuar algumas coisas que eu acho que podem ser mais trabalhadas ou não também, porque aí é de vocês. A gente coloca só como ponto de reflexão mesmo, né? E aí eu concordo com essa questão do tempo dilatado, desse tempo inicial. E essa dilatação, ela se dá, e aí era uma pergunta que eu tinha colocado, por que gravado, que eu ia fazer para vocês, mas vocês já explicaram, né? Porque para mim é uma polifonia, porque é uma história que infelizmente não é só da Sabrina, né? Então, assim, eu fiquei assim com vontade, assim, enquanto espectadora, de ouvir outras vozes ali, né? Inclusive de vocês que estão em cena, assim, porque eu não sabia quem ia entrar depois, eu não conhecia o espetáculo, né? E aí eu fiquei muito com essa coisa assim, se não é ela que fala, né? Quem são essas outras vozes? Porque depois vocês trazem uma composição sonora muito bonita, e aí parece que são dois momentos distintos. E aí eu acho que esses dois momentos distintos, eles perpassam o espetáculo inteiro. Parece que tem dois espetáculos em alguns momentos. Um espetáculo que acontece aqui, que ele é mais realista, porque o corpo de Sabrina está mais realista, ele está dentro de uma perspectiva teatral mais realista, e aqui você tem um espetáculo que ele já quebra parece que são duas linguagens diferentes, né? Isso é um problema? Não. Mas como que isso pode se contaminar, né? Aí você tem essa mulher com essas costas maravilhosas pra gente, né? E aí, né? Aí você fica E aí quando o Duílio fala de explorar as costas, eu fiquei muito pensando, assim, porque a reação do texto que estava sendo dado, ela se dava aqui, né? Uma expressão. Eu não te vi, eu não vi o espelho, né? Porque aí dá vontade de te ver, mas eu entendi que tinha um espelho, o lugar que eu tava não era favorecido e tudo bem, né? Mas eu fiquei com vontade de ver a sua expressão das costas, a sua respiração, como o seu corpo reage àquilo que está sendo colocado, né? E também não sei se eu te conheço, eu sei que você dança também, né? E eu fiquei
fiquei sentindo, falei assim, uma hora ela vai dançar, não é possível. Uma hora ela vai se jogar. Então, assim, cria uma expectativa que não se cumpre. E que tá tudo bem, mas eu acho que pode ampliar isso que está sendo colocado, né, até para que haja até um possível diálogo depois quando entra os outros corpos, né, quando as meninas entram dançando, de que é algo que contamine, que uma cena contamine a outra, né, que não necessariamente elas não precisam ter a mesma linguagem estética, até porque a gente vê que são dois universos, né, que são as entidades, assim, para mim, quando o Ronaldo coloca que são as entidades ali de proteção dela, né, para mim isso é muito nítido, né, enquanto narrativa que está sendo colocada. Mas como que isso reverbera naquele corpo que está ali na cena e como aquele corpo reverbera na dança, né, essa contaminação entre essas duas cenas, né? Porque a gente já não tem a expressividade dela, porque ela tá de costas pra gente, né? Então como que esse corpo conversa, né? Porque qual é o diálogo corporal desse corpo? Até nessa, onde ela tá ali se montando, né? Então assim, como que a memória daquele corpo fazendo, se maquiando e tal, como que isso traz pro... como que isso amplia, não sei qual que é a palavra, mas assim, mas nesse sentido de ter uma comunicação corporal, uma expressividade corporal ali, que comunique e dialogue também com aquela cena que está sendo posta. Talvez possa ser um caminho para diminuir essa dilatação que a gente sente no início, porque a gente fica aquela coisa assim, e aí? Que eu super compreendo quando você coloca que o discurso ele é importante naquele momento. E o discurso ele é uma opção política, né? Então ele é uma opção política, ele tem que estar posto mesmo, né? Mas aí como que ele se complementa dentro também da cena que está sendo colocada, porque senão você fica com uma narração, uma gravação, uma cena realista e depois uma outra, né? Então como que isso... e aí eu vou chamar isso de dramaturgia, né? Porque é a dramaturgia do texto que é falado, mas também a dramaturgia da composição toda do espetáculo, como que essa dramaturgia, ela também entra nessa composição total. Porque de todos os elementos que compõem a cena, talvez a dramaturgia é que esteja mais ruidosa nessa construção total. Né? O restante ele tá ali, tá posto, tá dado, ele tem liga, né? Mas a dramaturgia de vez em quando ela escapa, né? E aí eu compreendo quando vocês falam que é a segunda vez que faz, que montou agora, porque e a importância da reflexão era essa, porque o processo ele é sempre contínuo, né? Então pra gente quando voltar para a sala de ensaio poder refletir sobre isso. Interferência, combinação. Aí o que eu sinto falta também de quando a Sabrina vira, do foco tá nela, né? Porque aí a gente fica o tempo todo na expectativa que ela se apresente. E aí quando ela se apresente, eu falei, já foi, né? Então ali também de ter um momento que é focal ali, né? De quando ela vira para o público, a gente ter esse tempo de vê-la, sabe? De ser realmente uma apresentação daquela personagem ali, sabe? Ali eu acho que pode dar uma dilatada nesse tempo. E aí, da forma como vocês acharem, se é com coreografia, se é com luz, se é com... Mas que valorize, né, a história dela que tá ali, né? Porque senão parece que é um apagamento, porque ela fica em segundo plano em alguns momentos. E aí a gente está falando da potencialidade de valorizar essa história, e aí se ela em alguns determinados pontos ela não ganhar o devido destaque, e aí parece que ela fica mais apagada do que valorizada. Então pode correr esse risco.
Então, nesses momentos, vocês ficam na beira do risco, né, de apagar essa mulher que está ali, né? Um mulherão desse, gente, pelo amor de Deus. A gente... E aí, acabou, né? Tem os acréscimos, tem os acréscimos. Não, e aí... Então é isso, assim, e uma outra coisa que eu queria falar só da iluminação, que tá linda, mas eu sinto falta de, em algum momento, as rosas que estão penduradas, entrarem num destaque, porque elas ficam na posição que os refletores, do ângulo dos refletores, elas ficam apagadas. Então, assim, em um determinado momento, com cada personagem, e aí em algum momento Sério? Pois elas estavam muito apagadas. Nem quando o foco do meio, porque tem uma que fica em cima do foco do meio, assim, ó. E aí, em determinado momento, dependendo de cada personagem, né, de cada entidade que aparece, talvez valha a pena reforçar ali as rosas vermelhas em determinados momentos. Porque senão fica um elemento que ele não é valorizado. Então, ontem ele ficou solto, pode ser que lá no sono ele não tenha ficado, porque como ele falou, o espaço é menor, mas aí ontem ele ficou um pouco solto e aí dá aquela vontade de em algum momento você ver aquele elemento em destaque, como os outros também estão. É isso. Boa tarde, gente. Boa tarde. Quero agradecer também, Rafa, pelo convite de estar aqui. Participo do Aldeia também há muitos anos, acho que a primeira edição que eu participei foi em 2008, mas nunca tive nessa posição aqui de analista, então é uma responsabilidade assim, muito grande, né, estar falando com vocês do trabalho do outro, né, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que também ter, é uma contribuição assim, que a gente também tem que ter muito carinho, né, porque eu não estou aposentada como eles, eu estou na ativa em cena. Você é jovem. Não mais, 40 esse ano, não sou mais jovem. Mas que a gente entende, né, os dois lados, assim, de estar em cena e também estar tendo um trabalho sendo visto e falando sobre eles, né. Meu nome é Ivna, eu conheço os rostinhos, eu só não conhecia você, Sabina, todo mundo já vi por aí. Eu dei uma sumidinha né? Mas vocês todos eu já vi por aí, atuando, né, nas aulas e tudo mais. E eu venho da dança, mas eu acabei indo pro teatro, porque eu entrei no grupo de teatro, eu fiquei no grupo Z durante 17 anos, então eu me formei atriz, e foi um lugar também muito importante para eu entender mais sobre encenação, dramaturgia, sobre todas essas questões mais do teatro, né? Foi trabalhando dentro do Grupo Z. Mas a minha origem, e hoje eu trabalho mais com o universo da dança, assim, né? Foi uma escolha também de seguir nesse caminho. E também tenho trabalhado muito com direção também, então atuando nesse outro lado que não é de estar em cena, né? Dançando. Bom, também quero elogiar o trabalho de vocês, muito bonito. É muito legal ver essa renovação da cena da dança, porque por muito tempo a gente ficou com grupos antigos e a gente ficou muito tempo sem ter grupos novos surgindo de dança aqui. E ultimamente a gente tem visto muitos trabalhos de uma galera mais jovem, de uma galera começando a se jogar nessa questão de criar os seus próprios trabalhos. Porque, além dessa questão que o Duílio falou de não ter crítica, né, de artes cênicas aqui, a gente não tem um curso superior de dança, então acaba que a questão da dança fica muito presa às escolas e academias de dança. Sim. E a gente sabe que as escolas e academias de dança têm uma estética muito própria, que é muito diferente, a parte técnica sim, mas a parte de concepção, de encenação, de dramaturgia é muito diferente do que é uma criação cênica profissional, né? Então é muito legal ver essa geração nova se interessando e mergulhando na pesquisa e de falar os seus próprios assuntos, né, e de criar os seus próprios trabalhos, de se profissionalizar nesse lugar, assim, porque realmente não existe uma companhia de dança, um corpo de dança
fixo que a gente pode se espelhar e se candidatar para ir lá dançar, né? Mas é sim o nosso espaço de resistência de continuidade profissional dentro da dança, como bailarinos, né? É de criar os nossos próprios trabalhos e de criar os nossos próprios núcleos de criação, né? Então, parabéns, assim, eu acho isso muito legal. E ontem foi muito legal também ter vocês abrindo, né, esse grupo jovem e ter o Elídio, que é um mestre, né, da dança daqui do estado, assim, uma pessoa de muita pesquisa de muitos anos, assim, então na mesma noite a gente ter esses dois, né, pontos, assim, de história da dança, assim, e começar com dança também, né, porque a gente sabe que a dança é sempre meio... É o começo, né, igual o Nego Bispo. E a gente sabe que a dança também, ela é mais desvalorizada, né, isso não é só aqui, isso é no mundo inteiro, a gente sabe que plateia para dança é sempre muito menor, fomento para dança é sempre muito menor, então assim, muito legal a gente ter é significativo também ter o Aldeia começando com 2 espetáculos de dança, né, e com 2 espetáculos de dança belíssimos, assim. Então, falando mais do trabalho de vocês, reforço o que eles falaram, que tem imagens belíssimas, assim, o cuidado que vocês têm com todos os elementos que estão postos ali em cena é visível, porque tudo conversa, isso tem a ver com dramaturgia, né? Tudo está posto a serviço do trabalho que a gente está assistindo, assim, então está tudo muito bem colocado, nada sobra, as coisas fazem sentido, fazem conexão. Acho o figurino incrível, assim, gosto muito do figurino. E aí eu trabalho também com dança flamenca, e aí eu adoro meus babados, né? Amo. E essa estética que é over, né? Que é muita cor e muito vermelho, e muito babado, e cetim, né? Que eu acho muito interessante, assim, a maneira como vocês usam ali para criar a cena. Eu também gosto muito de cenas longas e demoradas, principalmente pra gente introduzir e entrar no ambiente, né, quando a gente começa um trabalho, assim. Mas eu também fiquei com essa questão de pensar, assim, até que ponto a gente prolonga isso, até que ponto isso passa a perder a força, né, pelo tempo de demora, assim, que a coisa acontece. E isso é uma coisa particular minha. Eu tenho muita dificuldade de prestar atenção em texto. O texto pra mim vira um som. Tem uma hora que eu já me desconecto e aquilo ali pra mim vira um som. Então, às vezes, a força que tem o discurso que vocês querem colocar no começo vai se perdendo porque a coisa se prolonga demais, assim, né? E que é importante, que é uma escolha de vocês, política, de colocar esse discurso no começo do trabalho, até pra mostrar a que vocês vieram, né? O que vocês estão querendo trazer com o trabalho, assim. E aí, já entrando mais na minha seara da dança e coreográfica, o texto me remete a muito movimento. Tem muitas partes do texto que me remetem a movimento. E aí eu fiquei pensando, aí também já me metendo na direção do trabalho, né? Fiquei pensando o quanto o texto não podia instigar a criação e a pesquisa de movimento. O quanto aquilo que está sendo dito não pode virar gesto, entendeu? Ou na coreografia que vem a seguir, ou na movimentação de Sabrina, mesmo que minimalista, ali naquele começo. Porque a imagem... A fotografia é muito interessante, mas também pode ser uma fotografia que lentamente se modifica, que lentamente vai apresentando coisas pra gente e que reforça aquilo que está sendo dito, que às vezes nem tudo precisa ser dito, porque pode estar sendo dito com o gesto e com o corpo, né? E aí eu também fiquei muito nisso do primeiro ato e do segundo, como parecia um universo muito díspares, assim, mas depois eu fiquei pensando também no quanto isso me trazia um paralelo entre mundo material e mundo espiritual, né? Quase como se fosse a personagem de Sabrina ali aqui no mundo terreno, se preparando para a vida e pedindo proteção, né? E se organizando ali para enfrentar mais um dia. Cansada, exausta. Em 2025, quem não tá exausto, né? Tá todo mundo exausto. Mas enquanto no paralelo essas entidades estavam ali trabalhando por ela e
nesse mundo paralelo, espiritual. Trabalhando muito. Fortalecendo para que esse material pudesse se sustentar, né? E seguir nesse sustento, assim. Então, fiquei pensando muito nesse paralelo. Mas aí também acho que às vezes a presença ali o tempo todo, talvez parada, possa ir tirando um pouco de força dessa imagem, assim. Em muitos momentos, coreograficamente, eu acho o trabalho muito legal, assim, porque é nítido que vocês trazem referências de bagagem de vocês, né? Eu sei que o Ronaldo dança Vogue, então isso aparece. E aí eu vi ali jazz, vi dança contemporânea, vi dança afro, né? E como que essas coisas vão se mesclando, assim. Eu adoro misturar as coisas também, eu acho que faz muito sentido, assim, porque é gesto, né? E a gente está lidando com um trabalho que é de dança contemporânea, então ele está interessado no que o gesto pode dizer e não só de representar um determinado estilo, né? Mas em alguns momentos eu senti que tinha uma necessidade de... A gente está fazendo dança, tá? Então eu vou fazer essa sequência aqui. E aí eu acho que isso às vezes se perdia, porque muitas vezes quando a gente via um coro, era como se os corpos estivessem querendo ser uniformes. E aí isso me incomoda um pouco, porque são 3 personagens diferentes, com personalidades diferentes. Então, como que para a mesma coreografia, para o mesmo gesto que vocês estão fazendo, a gente traz a personalidade que não vai estar só no corpo diferente, no figurino diferente, mas em pequenos esgarçamentos, em pequenos trejeitos, que cada personagem pode contribuir para contar aquela história, assim. Então, eu fiquei pensando em algumas escolhas, assim, que eram quase sempre a coreografia no centro, quase sempre vocês estão de frente, muitas vezes acontecem esses coros, e que aí eu sinto falta dessa investigação que em determinados momentos do espetáculo está muito belo, assim, está muito bem feito, de ver como que o personagem modifica a coreografia, entendeu? Então a dramaturgia servindo ali para a criação coreográfica e não só representar o belo gesto que eu sei fazer tecnicamente, entendeu? Mas às vezes investigar um pouco mais como aquela célula coreográfica pode servir dramaturgicamente para o trabalho, de forma mais potente, assim, sabe? E eu acho que 4 minutos? São alguns momentos só que isso acontece, mas que eu acho que se vocês tiverem interesse, assim, de olhar, pode ser interessante de tentar trabalhar um pouco mais, assim, de investigar como que a personagem modifica essa sequência, como que a intenção da personagem pode modificar essa sequência, assim. E outra coisa que eu fiquei pensando eram em algumas transições que talvez pudessem ser melhor trabalhadas para gerar o impacto que o trabalho merecia, assim, porque na hora que a gente tem essa fotografia do começo, que é belíssima, quando entra o primeiro corpo, é quase como se a gente mantivesse um ritmo, mas aí eu sinto falta de uma quebra e em determinados momentos pensar como que a transição colabora para o ritmo do trabalho, assim. Como teve um momento que eu fiquei pensando, que é no solo da Ronaldo no final, você faz um solo e que aparece muito bem essa questão da personagem esgarçando o gesto. Tem os tremores e tem umas coisas das articulações pequenininhas que expande, né? E isso vai pro rosto. E isso é muito bem feito ali, a favor da personagem. Fica sem graça. Não fica. Aceita no chão. Mas que aí tem um momento que você sai e volta pra fazer outro solo depois. Aí eu não entendi por quê. Entendeu? E aí é outra música, é outro solo, e aí como que a gente trabalha essa transição? Por que vem um solo depois do outro e você só vai pra coxinha e volta? Sabe, são essas questões de transição, assim, de gastar um tempinho
pensando um pouco mais como que eu transito entre uma cena e outra, e isso vai favorecer a amarração do espetáculo e a dramaturgia. Aí teve uma outra coisa que eu queria elogiar também da concepção assim, da coreografia, que eram esses momentos que vocês também faziam tempos diferentes acontecendo em cena, e era muito bonito. Então, às vezes, um corpo andando muito devagar, e outro aqui, em outra velocidade, né? E essas atmosferas assim, que o espetáculo criava eram muito legais, assim, de trabalhar esses tempos, né? E essas diferentes nuances, assim. Eu acho que é isso. Tinha pra falar. Uma coisa que eu quero dizer sobre essa coisa do tempo, que uma coisa que eu aprendi dentro da religião é que o tempo do sagrado é totalmente diferente do nosso. Bota fé. Então eu acho que a gente quis também trazer, tenho certeza, na verdade, que a gente trouxe isso pro nosso espetáculo, de que o tempo, a nossa noção de tempo dentro da religião é outra coisa, é outros 500. Às vezes não vai acontecer na maneira ou na forma que a gente quer, mas pode acontecer, sabe? E eu acho que isso me ajudou também a pensar nesses dois universos, acontecendo no terreno e o espiritual acontecendo ali em paralelo. Né? Legal. Parabéns, gente. A gente volta para vocês, para quiserem falar alguma coisa sobre o que foi falado, né? A gente tem 15 minutos. Não. 13 minutos para encerrar, que a gente tem para reflexão. Mas assim, fique à vontade, a gente, Brunella, quiser colocar alguma coisa, a Ana, não sei se ela... não assistiu, não tem assistiu o ensaio. Assistiu o ensaio, assistiu o ensaio. Se as meninas quiserem falar alguma coisa também, a gente pode ficar à vontade agora nesse momento, tá? Então, achei o as coisas que você... Mentira. Quero saber de nada. Chocotou. Tchau, gente. Ai, era bolsa. Mas assim, fico muito feliz, assim. Eu acho que também ontem foi um processo muito forte, assim, falando de mim, assim, artisticamente. Primeira vez que eu apresento no palco desse, que é o Sesc Glória. Primeira vez também que eu estou em cena através de um espetáculo. Então, entender também como funciona o meu corpo em cena, totalmente do corpo das meninas, que já tem uma experiência com a dança muito maior do que eu, que é um outro ramo, assim, né, podemos se dizer. Então, trabalhar o meu corpo em cena para também somar dentro do espetáculo, assim. Fico feliz com os apontamentos, assim, eu acho que são coisas que vêm para evoluir e para a gente também aprimorar o que é Chocotô e tornar Chocotô cada vez mais popular, assim dizer, né? Porque elas precisam estar no palco. E aí, agradecer imensamente os apontamentos que vocês trouxeram. É um espetáculo que eu gosto muito, assim, de estar presente, de colocar minhas expressões também, porque são coisas que por muito tempo eu acabo escondendo esse lado da Ronalda por ter que parecer formal demais, por ter que seguir uma certa imagem que, querendo ou não, nós trans travestis, a gente não segue esse padrão, sabe? Então, eu acho que essa quebra do padrão, essa quebra da artista que está em palco, dar um grito, é muito forte, sabe? É uma vibração muito forte. Algumas pessoas que eu fui conversando assim, porque até minha irmã estava presente lá ontem, ela falou, nossa, eu fiquei assustada, eu fiquei com medo de você. Bota fé. Então, tipo assim, eu fiquei, que sei lá o que, mas conversando com ela, eu falei, cara, é essa ideia que eu quero passar. As pessoas têm um medo, que eu olho no fundo do olho da pessoa que está lá na plateia, que ela sinta medo, que ela sinta todo o sentimento que eu quero transmitir. Então, é muito foda também perceber que eu acabei transparecendo isso para vocês e é sobre, agradeço muito. Querem falar? Também eu quero agradecer a oportunidade, sabe? Eu nunca dancei no palco do Sesc e ter o meu trabalho ali naquele palco foi muito gratificante. Então eu acho que eu fiquei mais ansioso do que elas. E é isso. Eu acho que pra mim foi muito bom ouvir o que a gente pode colaborar agora com o Chocotô e
Espero que numa próxima apresentação vocês vão, para vocês poderem ver as mudanças em Chocotô. Eu nunca tinha parado para pensar nas transições da cena. E aí, tipo assim, quando eu pensei na transição, eu tinha pensado na transição dela sair e voltar, mas eu nunca tinha pensado que era tão rápido a saída e a volta dela trazendo outra coisa. Aí pensar essa transição, que ela talvez nem precisaria ter saído da cena, ela poderia ter continuado ali, a música mudando e ela mudando a narrativa da história. Então, tipo assim, muito obrigado pelo olhar de vocês, por entender também que o espetáculo ele é um espetáculo sensível, que corpos que não tinham subido no palco estão acessando esse espaço e podendo contar a sua história, né? Então, quando eu pensei no movimento para Chocotô, eu penso no movimento que traga principalmente a experiência de vida delas, né? Então, a Sabrina se arrumava o tempo inteiro, então é ela que tinha que se arrumar. A Ronaldo, ela já tem um pouco... A cena de Ronaldo seria a minha cena. Então eu grito, quem já viu meus trabalhos, eu falo, eu grito, eu converso durante a cena, além da dança eu também trabalho com a fala durante as apresentações. Então, ouvir isso também parece que muito, tipo assim, trouxe a ideia da personagem da Ronaldo, que era trazer o desconforto de trazer, que é isso? Tô com medo, sabe? Aí depois vem um grito, que é o da Bai, que é um mais suave, que é o tipo, agora é Chocotô, e aí ela descarrega, aí já volta numa energia saltante. Então é isso, muito obrigada pela colaboração. Quer falar? Agradecer também, gente. Obrigado. E, né, vamos modificando as opiniões, né? Eu queria saber se vocês têm alguma dica para esse rolê mesmo de adaptação de palco, assim, como que é esse processo, assim, para vocês, assim, artisticamente falando, porque eu acho que são coisas que a gente acaba transformando em outra atmosfera quando a gente realmente está em palco, assim, né? De trabalhar e ensaiar num âmbito menor e ampliar isso de uma forma rápida também, querendo ou não. Eu achei assim, como o palco, o teatro era muito grande, as coisas sumiram no chão. Aí eu falei, como é que eu aumento essa área? Como é que eu aumento essa mesa? Como é que eu deixo isso maior, sabe? Igual a gente tinha diferentes focos, que eram focos menores e focos maiores. E aí acontece muito no meio, muitas das cenas, para não tirar a Sabrina, que eu estava contando a história, por isso que tem um momento no terceiro ato que elas vão até a Sabrina para pombagiar com ela, né? E depois elas voltam para uma outra narrativa. Então, é isso, se vocês puderem colaborar com a gente de como crescer isso ali dentro de um palco maior. Assim, a experiência que eu tive com o meu grupo, na verdade, não foi crescer, foi diminuir o palco. que foi com as tapadeiras. Essa possibilidade. Quando a cena permite, né, você diminui. Mas assim, tem espetáculo que eu circulava, que eu procurava saber antes o tamanho do palco. Por exemplo, Bernarda, a gente sempre ensaiava com a metragem do palco. Perguntava qual que marcava, e aí a gente ensaiava dentro daquela metragem, porque a gente não tem tempo, chega no dia, né? E aí desesperador. Tem cenário que não cabe isso, né? Porque o cenário tá ali, tá posto, né? E aí aqui no Glória, por exemplo, você tem a possibilidade de diminuir, botar as tapadeiras na frente, às vezes as pernas. Então assim, dá pra modificar no próprio. Tem palco italiano que permite que você diminua. Aqui, por exemplo, permite que diminua. Às vezes um gestual muito naturalista pequeno, às vezes dá uma crescida, entendeu? Aí eu já sei que a plateia vai estar muito longe, então ao invés de eu fazer isso, né? Ampliar um pouco o gesto, ampliar um pouco a expressão, né? Projeção do corpo. Chique. Nossa, que bafo. Não sei. Mas assim, quando a gente tem muita coisa para falar sobre o espetáculo,
é porque o espetáculo, ele acontece. Sim. Então ele traz muita coisa pra gente. Então dá vontade de você comentar ele todo, entendeu? Então assim, eu acho que ter essa compreensão, assim, não é porque a gente pontuou tudo, pontuou tudo porque ele tem uma excelência ali, dá vontade de você pontuar tudo, né? Porque você realmente repara em todos os detalhes, assim. Né? Quando não tem uma qualidade muito boa, é até difícil analisar. Você fica falando, nossa, o que eu vou falar sobre isso? Né? Então, Dá vontade de falar, né? dá vontade de falar. Ontem a gente sentou ali no Rossetti, foi tomar uma cerveja, a gente ia começar a falar, a gente falou, vamos falar hoje não, Deixa pra amanhã, pra não gastar. Né? A gente também Mas assim, porque dá vontade de falar, você sai com vontade de falar sobre, né? Então, assim, é porque ele ele impulsiona. Me movimenta, né? Então me movimenta a refletir sobre, a falar sobre. Parabéns. Foi quanto tempo de ensaio, de preparação? Foi uma misericórdia. Você falou 2015 também. Porque aí a gente começou em 2015, mas aí a gente a pensar. Eu acho que foi dezembro que a gente. Vocês começaram a ensaiar, eu entrei em janeiro. Dezembro do ano passado? Não, calma aí. Foi antes, né? De dezembro. Foi novembro do ano passado. É, estrearam em fevereiro. Isso. Rápido. E eu entrei em janeiro. E a trilha sonora ela foi montada assim. Eu peguei um monte andando assim, ó. 5, 6, 7, 8, Ronaldo. Eu tava com muito problema de criar o texto. Oi? Era ensaios diários? 3 vezes por semana, né? 3 vezes. 2, 3 vezes. A gente, a trilha, o primeiro ato da trilha, ela foi composta através do texto. E eu demorei para fazer o texto porque eu estava pensando no movimento. Aí depois disso, o segundo ato, eu criei o movimento e o Léo criou a trilha. Aí no terceiro ato, ele criou a trilha e eu criei o movimento. Qual seria o terceiro ato? Eu entendi o primeiro. O terceiro ato é a partir do momento que eu pego a Thaís no colo. Que eu deixo a Abai no chão, a Abai vai de encontro. Que eu meio que dividi E aí eu chego com a Thaís no colo e jogo ela no meio do palco, no chão, e estendo meu braço. Aí começa o terceiro ato. Que traz também mais em foco, mais a minha personagem também, que fica mais presente. E aí o negócio das cartas também é mais, tipo, era um lance mais pra indagar a plateia mesmo e trazer essa perspectiva mesmo de se questionar. Eu entendo, e é esse também que a gente quer trazer, a curiosidade. Por que você entregou pra aquela pessoa e não me entregou? Acharam que ia ganhar, né? Sabe? Eu vou querer ler. E daqui eu quero saber o que tem. Mas assim, ó. Então, é sobre também causar esse impacto, sabe? Em alguns do que estava escrito, a gente colocou questionamento, sabe? Por que você me olha assim? A gente fez meio que uma residência, não uma residência, né? A gente fez um experimento aqui na Rua 7, onde que a gente estava com a roupa. Colocamos algumas cadeiras assim intercaladas e só ficamos lá, escutando a música e escrevendo. E aí era totalmente diferente os olhares das pessoas que o nosso pessoal passava rindo. A ideia que eu levei era para eles escreverem o olhar das pessoas para elas. Sim, e aí praticamente a gente foi transparecer isso através das cartas entregando, sabe? Então por que você me olha assim? Eu sou só um objeto de prazer para você, sabe? Enfim, vários outros questionamentos que a gente colocou ali dentro, sabe? Então sempre foi muito difícil para elas escreverem, né? Quando eu pedia para elas, vocês vão escrever, não, escreve você. Não, gente, é vocês que têm que escrever, pelo amor de Deus. Eu acho que isso são trabalhos de... Fala sobre nada. Tem que escrever. Sim, e se colocar de uma forma muito forte e vulnerável, porque é sobre o seu dia a dia, sobre o que você passa diariamente, sabe? Sobre a sua interpretação de como as pessoas olham pra você, de como que você leva também a sua vida. Então isso que é muito forte pra mim, sabe? E eu nunca tive nesse local também da fala, de conseguir me colocar, conseguir me transparecer assim pras pessoas. Então,
Quando ela falava assim, escreve, mas eu ficava tipo assim, o que eu vou escrever? Porque, querendo ou não, a gente vive numa sociedade que, a partir de um certo momento, a gente normaliza as coisas. Então, traz esse branco também, é sobre a gente questionar sobre por que eu não estou escrevendo nada, sabe? Por que não está vindo nada, não está fluindo nada? Por que eu não estou conseguindo falar desse local da minha dor também, sabe? Enquanto uma pessoa preta. Então, é foda. Gente, a gente precisa encerrar, porque a gente tem outra reflexão cênica. É bem Uma hora e meia é pouco, tá? Uma hora e meia é pouco, né? Principalmente quando o trabalho é bom, assim, né? Tem várias coisas para serem ditas, serem faladas. Mas é isso. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Acho também que foi muito significativo. A gente não devia ter que estar falando sobre isso, assim, sabe? Mas eu acho que é muito significativo a gente fazer uma abertura de aldeia, assim, com essas narrativas, como a Nieve mesmo colocou, vocês sabem muito bem, e não tem por que a gente ficar omitindo isso, a gente tem que criar possibilidades, né? Criar possibilidades, apresentar, né? Oportunizar, não é esse o discurso, né? Não deve ser esse o discurso. Mas a gente tem que fazer isso, sim. E eu fico muito feliz, assim, da gente poder ter... a gente conversou muito na GRU sobre todo esse processo, assim, da aldeia, sobre essas... as narrativas, falando da instituição, e eu não tenho... Não só da instituição Sesc Espírito Santo, mas das instituições. A gente sabe do que a gente está falando, né? E, particularmente, eu junto aqui com a GRU, com o pessoal, programadores e tal... eu estou aqui para insistir com essas possibilidades, né, com essas narrativas, mas também insistir num lugar cuidadoso, num lugar de se preservar também, porque tem esse lado, né, da gente lidar com essas coisas que tornam difíceis também pra gente, né? Argumentar, a gente não tem que ficar argumentando coisas, não tem que ficar esclarecendo, né? Tá aí. Tem tempo mais para isso. Então, nesse lugar aqui que a gente se encontra, a gente tem que, como gestores, né, produtores, dentro de instituição, pensando em projetos, pensando em programação, a gente tem que ter uma clareza, assim, né, das coisas para poder fazer essa programação e ser presente, estar presente, mas não somente pela narrativa, mas porque tem que ser. Sabe? Esse eu acho que é o cuidado que a gente vem conversando. A gente não tem que colocar para poder. Não é isso. Então eu acho que é muito significativo, muito importante. Eu acho que é um lugar também de todas as narrativas, né? Não só de corpos pretos, não só de mulheres trans, travestis, né, mulheres lésbicas, ou seja lá, mas também de narrativas de religião de matriz africana, de falar de macumba, de trazer essa coisa e quebrar esse quadrado que a gente vive aqui dentro desse lugar, que tudo tem que ser conforme pensam outras pessoas e não como a gente pensa como sociedade. Então, ter vocês aqui, trazer todos para cá, principalmente na abertura, eu acho que é muito significativo em todos esses lugares, assim, mostrar que a cultura, ela tá toda colada, tipo, com a religião, com os corpos, com os pensamentos, com os posicionamentos, com as reivindicações, com todas as falas, né, que a gente tenta trazer não só para o primeiro dia, mas para todos os dias do festival. É isso, então assim, obrigada demais pela participação.